na medida em que o fizeste a um dos menores. Na verdade, eu vos digo que quando fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. Para aqueles que se dedicam ao trabalho espiritual, há uma certa recompensa que vem no sentimento de terem servido seus semelhantes e de terem servido a Deus em tal serviço. É assim que deve ser. No entanto, quando passamos a prestar serviço no âmbito da nossa família, dos negócios ou mesmo da vida comunitária, é provável que esqueçamos que o serviço que prestamos para o outro não é realmente para o outro. Não é feito porque temos marido ou esposa, ou porque somos pais, vizinhos, ou porque somos cidadãos de uma nação sob uma bandeira. Externamente, parece que estamos cumprindo os nossos deveres e obrigações apenas por causa dessas obrigações e relações humanas, mas isto não é verdade. Ao servir o outro, na realidade, estamos servindo o Cristo. Estamos servindo a Deus. Não faz diferença se estamos apoiando a nossa família ou contribuindo para algum empreendimento filantrópico. Agora não estamos fazendo isso como seres humanos, fazendo aos seres humanos. Estamos fazendo isto ao Cristo do seu ser. É o Cristo deles chamando o Cristo de nós, e nós respondemos a esse chamado. Enquanto pensarmos que estamos meramente servindo o homem, alimentando, educando e sustentando as nossas famílias, ou cooperando com os nossos parceiros de negócios, estamos errando o alvo de tal forma que nos colocamos abertos à traição, à ingratidão e a todos os males da natureza humana. Somente a partir do momento em que começamos a compreender que qualquer serviço que prestamos ao nosso próximo é na realidade a nossa devoção a Deus manifestada, só então estaremos servindo à maneira de Cristo, e só então colheremos a recompensa espiritual ou o fruto do nosso serviço e da nossa devoção. O momento em que alguém nos serve como seres humanos, a gratidão, a apreciação ou recompensa que recebe é proporcional à nossa capacidade de dá-la. Podemos ser capazes de um dia dar muito a um e nada em outro dia para outra pessoa. No entanto, quando uma pessoa presta qualquer serviço para nós, até mesmo a entrega dos nossos mantimentos, percebe que não está fazendo isso como um serviço ao homem, mas como uma devoção a Deus no homem, ou a Deus que aparece como homem. Descobriremos que não há maneira sob o sol de responder a esse indivíduo a não ser em amor, com gratidão e apreciação. O erro que cometemos é que servimos o homem separados e afastados do nosso serviço a Deus, em vez de percebermos que o nosso serviço ao homem representa a nossa devoção a Deus, uma vez que, se um homem diz amo a Deus e odeio seu irmão, é um mentiroso. Por quê? Porque não há Deus separado e afastado do homem, e a única devoção que podemos prestar a Deus é na nossa devoção ao homem. Não é necessário dizer isto a ninguém. Pelo contrário, é mais uma daquelas sabedorias secretas a serem mantidas trancadas dentro de nós mesmos. Qualquer que seja o serviço que realizamos, independentemente de para quem o realizamos, percebemos: amigo, não estou fazendo isto por você. Não estou muito interessado em você como você, mas este ato representa a minha devoção a Deus aparecendo como você. Isto representa a minha devoção à individualidade divina de você, e por isso realizo este serviço com amor, boa vontade e generosidade, sabendo que é o meu reconhecimento de Deus e do seu reino na terra. Não há reino do céu a não ser na terra, por isso não há maneira de alcançar o céu a não ser alcançando-o na terra. E a única maneira de alcançar o céu na terra é servir a Deus na terra. E a única maneira de servir a Deus na terra é servir ao homem na percepção de Deus como ser real do homem. Um milagre acontece quando paramos de ser benfeitores humanos. Um milagre acontece quando paramos de ser benfeitores humanos.
quando deixamos de servir meramente o homem ao nível do homem e começamos a perceber: ora, eu te serviria se você não fosse você, visto que você é Deus manifesto. Eu te serviria se nunca o tivesse conhecido. Eu te daria o mesmo tempo, o mesmo esforço, a mesma alegria, a mesma partilha, quer eu o conhecesse pessoalmente ou não. Por quê? Porque esta partilha representa a minha devoção a Deus manifestada como Filho. Portanto, nunca poderíamos dar do nosso tempo, esforço, serviço ou dinheiro a Deus sem descobrir que sobrariam 12 cestos cheios. Somente se pensássemos que estávamos dando da nossa individualidade pessoal e dando a alguma outra individualidade pessoal que poderia ou não ser digna ou merecedora dela, só então descobriríamos que, ao dar, estávamos nos esgotando. Neste caso, se dessemos dinheiro, ficaríamos com menos. Se dessemos serviço, teríamos menos tempo para nós mesmos. Mas no momento em que tivermos a abordagem de Cristo, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu não tenho posses. Tudo o que o Pai tem é meu, mas continua sempre sendo do Pai, e por isso, o que quer que eu compartilhe é do Pai. Podemos dar todo o reino do Pai e ainda teremos mais do que o suficiente para cuidar das nossas necessidades. Somente quando pensamos nisso como se fosse nosso é que nos esgotamos. Isso também se aplica à força e às nossas horas de devoção ao serviço. No momento em que pensarmos neles como nossos, logo descobriremos quão limitados e finitos elas são e quão pouco de bem elas realizam. Mas quando vemos que não damos da nossa força ou serviço pessoal, percebendo que não é nosso e que até das nossas horas durante o dia damos a partir do armazém infinito das horas de Deus, descobriremos que temos mais do que uma suficiência. Pense em uma mãe que dá, doa e fornece aos seus filhos e não fica esgotada, cansada, fatigada ou desgastada. Isto só é possível enquanto o princípio animador for o amor. O amor que produziu 1 ou 12 crianças produz uma infinidade de suprimentos para cuidar delas e, além disso, o tempo, o esforço e a energia necessários para prover as suas necessidades. Por outro lado, cada sentimento de perda, carência ou esgotamento, cada sentimento de frustração, ingratidão ou incompreensão representa uma falta de sabedoria em servir ao homem, em vez de servir a Deus como homem, em vez de uma devoção ao Cristo do homem. Neste trabalho, você deve ter visto repetidamente que um professor verdadeiramente dedicado não conta quantas horas de serviço ele pode prestar a você, quantos dias ou quanto esforço é necessário para lhe escrever ou dar-lhe a ajuda necessária. Não faz qualquer diferença se você já o encontrou ou não, ou se ele é um completo estranho para você. E certamente não importa para ele se vai ou não ser pago por você. Ele vai ser pago e ele sabe disso. É verdade, pode não ser por você, mas ele sabe muito bem que a sua devoção a Deus nunca o deixará sem pelo menos 12 cestos cheios e muitas vezes 12 vezes 12. Mas será que o professor pesa o seu tempo ou esforço com você por horas ou minutos? Não, porque na sua visão espiritual ele sabe que o serviço ou doação não é de si próprio, mas de Deus, e por isso ele tem todo o infinito para dar, e sabe que não está fazendo isso pelo homem cujo fôlego está em suas narinas, porque esse homem não queria pedir ajuda espiritual. Não. É preciso uma pessoa de discernimento espiritual para pedir ajuda espiritual e para apreciá-la. Portanto, o professor espiritual nunca está servindo o homem, ele está sempre servindo a Deus. Na quarta dimensão, estamos extraindo nosso bem não deste mundo, mas das profundezas do nosso ser. Acima de tudo, deixe-me lembrá-lo mais uma vez que esta é a nossa premissa básica, na medida em que diz respeito à nossa demonstração individual da cristandade. Para o seu sentido das coisas,
Um ser humano retira o seu bem do mundo e assim, quando procura qualquer bem, o pensamento volta-se naturalmente para alguma pessoa, lugar ou coisa, alguma atividade comercial ou alguma forma externa de expressão. Isso parece ser natural e a única coisa certa para o ser humano fazer. Entrando nesta nova dimensão da vida, isto é, a vida de Cristo, nunca pensamos em extrair o nosso bem do reino exterior ou de outra pessoa. Nunca pensamos em extrair o nosso bem de alguma experiência ou expressão exterior. Através dela, sim, mas não a partir dela. Assim, o primeiro e vital trabalho dos que vivem na quarta dimensão é a meditação. Quer nos comprometamos a curar alguém, a dar uma aula ou nos envolvermos em vendas, trabalho doméstico, trabalho agrícola ou uma atividade empresarial, qualquer que seja a natureza do nosso trabalho, se esperamos sucesso nele no plano exterior, somos o homem da terra. Mas se soubermos que a expressão exterior será apenas o reflexo do interior, então, antes de empreendermos qualquer trabalho, nos voltaremos para dentro. Ao nos voltarmos para dentro, podemos trazer à nossa lembrança consciente alguma afirmação das Escrituras ou mística com a qual estamos familiarizados, tal como: exceto que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam. Isso é reconhecer que, quer estejamos realizando um dever familiar, empresarial ou cívico, a menos que Deus o prospere, não existe uma garantia real de sucesso. Mas uma vez que o reino de Deus está dentro, há necessidade de contatar Deus para ter a certeza de que Deus está construindo a nossa casa. A nossa primeira obrigação na meditação, então, é com o propósito de estabelecer este contato com Deus. Ou podemos trazer a lembrança: Ele realiza aquilo que é designado a mim. O Senhor aperfeiçoará aquilo que me diz respeito. Sabendo disso, colocamos a responsabilidade onde ela pertence, sobre os seus ombros, sobre os ombros deste infinito invisível, este Cristo do nosso ser. Reconheça-o em todos os teus sentidos. Não empreenda nada sem o reconhecer como a presença, o poder, a lei, a causa e o efeito. Ao fazer isso repetidamente, nunca do ponto de vista de uma fórmula ou de uma repetição de afirmações, mas sempre espontaneamente, desenvolve-se um estado de consciência que mais tarde elimina muito do tempo do seu trabalho de meditação, uma vez que agora se torna automático perceber que só o Pai pode realizar isto e que você, do seu próprio eu, nada pode fazer. Nesta realização, na realização deste contato, surgem os frutos espirituais em sua vida. A sua vida, portanto, deve ser uma contínua volta para dentro para ser alimentada. Os verdadeiros valores da vida são espirituais e não materiais, e as coisas profundas de Deus proporcionam uma paz maior do que qualquer paz que o mundo possa dar. Não há nada de bom que possa entrar na sua experiência como uma dispensa permanente, a não ser que lhe seja dado pelo Pai. Não há nada de bom a ser alcançado permanentemente no reino exterior, e somente quando você aprende a fazer esse contato com Deus e a mantê-lo, é que a sua vida se torna o espontâneo fluxo e derramamento do Espírito. Isto até elimina da sua experiência qualquer senso de prestar serviço e devoção ao seu próximo. Até lhe retira um senso de serviço e devoção à sua família como uma família. Dá a você a completa realização de que, quer você esteja fazendo isso por um amigo, família ou vizinho, você está fazendo isso para Cristo. Você está servindo apenas ao ser espiritual. Por sua vez, quando você é servido, deve vir a percepção de que não é a sua vaidade que está sendo glorificada, mas o Cristo do seu ser que é reconhecido, servido, recompensado, cooperado e compartilhado. Nesta realização, então, a palavra eu gradualmente se remove. A palavra eu torna-se cada vez menos importante,
até se tornar impossível que esse eu seja ferido, prejudicado, injustiçado ou defraudado, uma vez que todas essas crenças não fariam parte do seu ser. Mesmo que parecesse ser dirigido a você, seria absorvido pelo Cristo e respondido pelo Cristo. Assim também, nessa realização, você nunca seria tentado a defraudar, enganar, ferir ou prejudicar alguém ou beneficiar-se pessoalmente à custa de outra pessoa. Dentro de você está uma piscina profunda do Espírito e a fonte e a nascente do seu bem. Ore, bata, peça. Só que quando você orar, quando você bater, quando você pedir, certifique-se de que está pedindo e orando apenas pelo Espírito, batendo a porta do Espírito para o desdobramento espiritual. Não tente moldar o Espírito na forma humana de companheirismo, gratidão ou melhoramento físico. Ele se interpretará em qualquer nível necessário. E se a necessidade for de alguma coisa física ou material, o cumprimento virá dessa forma, porque eu vim para que possam ter vida e para que a tenham com mais abundância. Mas contate esse mim, pois antes de mim e além de mim não há outro Deus. Alcance esta piscina profunda e sinta a abundância, a doçura e o poder desse Espírito e deixe-o fluir. E quando fluir, ele sairá como em um molde. Esse molde pode ser dinheiro, casa, companheiros, perdão, justiça, misericórdia, bondade ou benevolência. Mas não tente derramar o Espírito em um molde. Não tente fornecer um molde para agarrá-lo. Vá para esta piscina infinita de substância alegre. Comungue, sinta como ela preenche a sua consciência, como ela circula dentro do seu ser. Com isso não quero dizer um sentimento físico ou emocional, mas uma consciência interior do divino. E isso é tudo. Isso é buscar o reino de Deus. E depois as coisas são acrescentadas, porque ele se derrama não como nada ou substância efêmera, mas em forma moldada, e o molde é sempre o cumprimento. Quando o suprimento de qualquer nome ou natureza sai das profundezas do eu, das profundezas da alma, quando a sua vida é vivida nessa quarta dimensão do Espírito, nunca há apenas o suficiente e nunca há em excesso. Há generosidade, abundância, afluência, mas não extravagância, porque tudo vem como dádiva de Deus e é destinado para o seu uso. Como você pode saber se está vivendo na quarta dimensão? Quando toda a sua visão está na sua devoção e serviço a Deus, quando a sua expectativa é de Deus, não do homem, mas de Deus, e quando você compreende que só na sua presença está a plenitude, não na presença de uma pessoa, não na presença de uma conta bancária. Só na sua presença está a plenitude da vida e a capacidade de viver, se mover e ter o seu ser nessa consciência interior, nessa percepção interior de que eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Para onde quer que fores, eu irei, direcionando o teu trajeto, os teus passos, o teu caminho. Todo o reino de Deus está dentro de você. Todo o reino de Deus em qualidade e em quantidade. E à medida que você se disciplina para a realização da grande verdade de que esta vida, este amor e esta abundância devem fluir de dentro de você e não vir até você, então você está vivendo na quarta dimensão, que é o Cristo. Mas lembre-se sempre que você bloqueia o seu fluxo com cada pensamento de eu, mim ou meu. Você bloqueia com cada pensamento de obter, receber ou realizar. Você o realiza apenas na percepção de que ele está fluindo a partir da divindade, nunca egoisticamente de você ou de mim, nunca com a sensação de que você está dando a partir da sua bondade ou da sua generosidade. Não.
está fluindo da mesma forma que a terra produz vegetais, frutas e flores. A partir da sua bondade? Não, da abundância da vida e do amor do Pai que se derrama através e a partir de dentro de toda a criação. Ao buscar o seu bem fora de si mesmo, você está vivendo em um mundo de divisão, porque para o seu senso das coisas, há muito bem manifestado na Terra, e há 7 bilhões de pessoas na Terra pedindo por parte disso. Portanto, no momento em que você divide aquilo que já é visível e o utiliza, não deixa nada a não ser esgotamento, falta e limitação para trás. Mesmo se houvesse o suficiente para todos, isso seria o fim no momento em que fosse dividido. A pessoa que segue o modo de vida espiritual nunca pensa em tirar o seu bem daquilo que já está manifestado aqui fora. Em outras palavras, ele não vive nem depende do maná de ontem. Ele vive como se Deus estivesse fluindo 24 horas por dia para sempre. Assim, a vida de Cristo é a de olhar para dentro e perceber que você não está procurando dividir o que já está no mundo, mas sim multiplicar os pães e os peixes agora estabelecidos dentro da sua própria consciência. Quer você esteja pensando em termos de batatas, notas de dólares, amigos, serviço, devoção, bem ou cura, não é o que já está no mundo manifesto que você procura, mas o fluxo contínuo do Pai interior, a multiplicação dos pães e peixes a partir de dentro. Você sabe que cada um de nós poderia ter tudo o que existe na Terra e ainda assim todos os outros também poderiam ter tudo o que existe na Terra? Sabe por quê? Porque este é um universo espiritual. Cada batata no solo é espiritual e multiplica-se sem fim, a menos que você pare o fluxo ao tentar dividi-la, obtê-la ou trazê-la para si, em vez de abrir um caminho e deixá-la fluir em expressão. Como você faz isso? Feche os olhos, volte-se para dentro e perceba. Pai, dentro de mim está o infinito, o ilimitado universo espiritual. Deixe-o fluir, deixe-me ser a avenida para curar as multidões, para alimentar as multidões, compreendê-las, ajudá-las, acompanhá-las e auxiliá-las. Mas deixe que tudo isso flua como um serviço a ti. Quando você fizer isso, descobrirá o que significa viver em companhia espiritual e saberá o significado de o tabernáculo de Deus está com os homens. O tabernáculo, o templo, a beleza, a totalidade, a harmonia, a graça e a paz estão aqui e agora, mas somente quando você retira a sua atenção daquilo que já está manifesto no mundo e desiste de tentar dividi-lo. Você não pode viver na 4ª dimensão e extrair do reino exterior, porque a 4ª dimensão é a fonte do que está no reino exterior e você a traz para o uso daqueles que ainda não sabem como extrair no infinito do seu próprio ser. Suponhamos que você desperte e descubra que o Cristo é o seu verdadeiro ser. Você não se sentiria tolo ao buscar suprimentos? Você não prefere perceber que pode alimentar toda a comunidade e que ainda lhe sobrará um excedente? O Cristo não é a tua vida, o teu ser? Não é o Cristo a única lei para você? Não é o Cristo a tua suficiência, a única qualidade e a única quantidade? Como então você pode viver como Cristo e olhar para o homem cujo fôlego está em suas narinas para dividir o que ele já tem? Volte-se para dentro. Esteja certo disto. O Mestre não se enganou quando revelou que o reino de Deus está dentro de vós. O reino da totalidade está dentro de você. E se desejas a totalidade e a abundância da totalidade, volte-se para o reino de Deus dentro de si e pare de olhar para o homem cujo fôlego está em suas narinas.